Olá, empoderadas e empoderados. Estamos aí, mais uma quarta-feira de bate-papo de carnaval. E hoje a nossa convidada é a gestora cultural Cris Camargo. Na sequência, teremos a porta-bandeira Mirim, Camille Macedo e sua mãe, Wilcilene Macedo. Então, e convidar a todos amanhã, vamos ter um debate sobre desafios da mulher em ascensão profissional. Eu e a cantora Cris Massa, cantora, compositora, intérprete de carro de som. Então, já convido vocês, já estou adiantando aí, já fiz o chamamento. Conto com vocês, firme e forte. E no próximo sábado teremos Vander Carvalho, cantor, compositor, percussionista. Um salve aí para Euripeia. Tânia Bisteca, um salve, lindona, saudade. E a Cris já está aqui. Então, vamos que vamos. Eu conto com vocês. Vânia, fala aí, lindona. Oi, Tá? gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Como é que você está passando aí nesse isolamento social? Olha, estava em São João de Meriti, onde eu moro, né? E hoje eu estou aqui em São Paulo, que eu vim ver meu namorado, já desde março que a gente não se via pela pandemia, né? E aqui em São Paulo, particularmente falando, está uma cidade fantasma. E deu até medo na hora que eu cheguei, porque não tinha, não tem movimento aqui onde eu estou e nem na rodoviária. E é complicado, né? A gente sai de São João, que também está, né, nesse meio termo, apesar de muitos não estarem respeitando o isolamento. Caxias, eu fiquei apavorada, eu tive em Caxias, eu andei com álcool gel no corpo, eu não entrei em lugar nenhum, porque Caxias, eu fiz o exame em Caxias da Covid, eu fui lá na praça, e na fila, Lu, mais da metade das pessoas estavam. Graças a Deus, o meu e da minha irmã, nós fomos lá. Eu fiz mais porque eu tinha que vir para cá e ele também está se cuidando. Então, eu tive que mostrar que eu estava bem para poder. A gente tem que ver isso antes de vir, né? Até por conta da pessoa que está ao nosso lado. E aí eu fiquei apavorada, porque Caxias está de parabéns no trabalho que São João, infelizmente, não tem. Não, pela Tudo, parte que eu vi, parte do. Assim, eu estou dizendo pelo que eu vi ali, a parte de testagem rápida, que no meu município, infelizmente, não está tendo, não é testagem rápida. E Caxias, só nessa parte aí, pelo que eu vi, está sendo bastante eficaz, embora as pessoas não tenham essa maturidade de ficar em casa. porque eu moro aqui e isso foi muita forçação de barra do Ministério Público também, entendeu? Sim. Mas, enfim, o próprio prefeito está fazendo comício sem máscara e várias outras coisinhas, Aí a mas gente sabe que não muda, né? Mas, infelizmente, a população de Caxias é muito grande, então eles têm que ter consciência, né? E eu fiquei assim, por eles fazerem essa parte, eu acho que dá um passo à frente, mas tem outras coisas super erradas. Mas só por isso, quer dizer, eu saí do meu município para fazer isso lá que eu precisava fazer rápido. Enquanto no meu, infelizmente, é 10 dias para isso. Então eu ia ter que esperar mais 10 dias até poder vir e estar aqui com ele aqui, né? Fora outras coisas que a gente vem também trabalhar e batalhar aqui em São Paulo.
Um salve aí para os meninos da Samba da Intendente. É, Caxias é bem Caxias, mas enfim, não vamos perder o rumo da conversa. Um beijo para todo mundo aí Mesmo que está de assistindo. Caxias e Caxias do Sul. Então, Cris, gostaria que você se apresentasse, já te agradecendo por aceitar esse convite, de estar aqui conosco na quarta-feira, que é o dia de bater um papo sobre carnaval, e você que tem uma bela trajetória no carnaval carioca e sinta-se acolhida. O meu muito obrigado inicialmente e o momento é seu. Quem É, é Cristiane Camargo? então, Cristiane Camargo começou com 4 anos de idade, né? Um bloco, através da minha mãe. Eu sou o que a minha mãe gostaria de ter sido. Eu trago ela no coração. Minha mãe, hoje eu não saberia o quanto o samba na minha vida é importante. E de antemão, eu gostaria de te agradecer, porque foi num projeto seu na Grande Rio, levada pela Glauce, não esqueço disso, que eu tive a oportunidade de conhecer o Empodera Samba, que eu nem sabia. Eu fui dançar, Glauce, na verdade, foi um erro que deu certo. Glauce me pediu E para deu ir, certo, o povo se apaixonou por você. e foi assim, ia ser uma menina, e infelizmente a menina não pôde ir, né? Foi eu, Márcio. E aí eu falei, não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não consigo ser assim, se você conta comigo, Lu, você vai contar comigo. Não importa onde, não importa como. Se você falar assim, Cris, preciso de você. Se eu não conseguir te ajudar, eu, pessoa, eu vou tentar fazer o máximo para que você possa ser ajudada. Então eu fiquei lisonjeada e honrada por fazer parte daquela coisa maravilhosa que eu nem imaginava, eu não tinha noção de como era um trabalho importante pelo qual você faz e que eu não tinha nem noção, né? Realmente não tinha noção do quanto era importante o trabalho que você fez e eu participar dele. Um monte de gente bacana no trabalho que era conhecido no dançar. Eu tenho um vídeo até hoje, a gente se completou, aquilo ali foi tudo de improviso, mas que deu super certo. Então, eu te agradeço a Gláucia por confiar em mim, por fazer esse trabalho maravilhoso para você e acompanhar de certo ponto, de certo modo, o seu trabalho. Porque eu desconhecia, eu sou muito leiga em algumas coisas, mas a gente agora tem a visibilidade do que é o Empodera Samba. Então, isso é muito importante para a gente que está começando. O Paulo Alcântara, que é uma pessoa maravilhosa, ele que falou, eu conversei com ele, falei, Paulo, eu tô nervosa, o Empodera Samba, aquela coisa de calma. Eu falei, o que eu vou botar que eu não sei, que eu não sei. Ele falou, não, você é tudo, Cris, você é uma gestora, e tem coisas que eu ainda estou me adaptando. Agora, vamos lá, Lu. Meu nome é Cristiane Camargo, me chamo Cris Camargo. Eu fui rainha de bateria de 2 escolas, de 2 escolas, que foi a Vila Rica e Estação Primeira de Mangueira. Fui princesa da bateria do Império Serrano, levada pela minha mãe, que a minha mãe era apaixonada e foi baiana da Mangueira. E essas coisas todas que me proporcionou o samba foi porque ela tinha muito. O sonho da minha mãe era que eu fosse rainha. E no dia que eu conseguia me inscrever, ela começou a chorar e passou mal. Eu fui parar no hospital com a minha mãe, né? Só por a inscrição. E aí eu comecei nessa trajetória. Eu fui rainha, fui princesa, eu tive o prazer de fazer convidada pelo Independente da Praça da Bandeira, onde eu fui 6 anos porta-bandeira, porta-estandarte, porta-bandeira. Porta-estandarte não tem nada a ver com porta-bandeira. Eu desfilava ali em Bom Sucesso e foi uma honra eles confiarem em mim, né, para ser. Eu tive um grande professor, que foi o meu sobrinho, Márcio, que ele foi o segundo mestre-sala
da Academia de Estudo do Grande Rio, treinada pelo falecido Ronaldinho Salgueiro, foi da Grande Rio, na escolinha que tinha na Grande Rio. E fui treinada, e quem me ensinou a ser porta-bandeira, nada mais, nada menos que a nossa falecida Tidinha, né? Então, Jamelão, que me ensinaram com muita lá no Manuel Dionísio, Rosângela, o pessoal todo lá. Aí eu tive que me ausentar porque eu não era adolescente, já era casada, então tinha que conciliar casa, marido e ser porta-bandeira, que não é mole, né? E aí eu comecei essa trajetória. Fui 6 anos porta-bandeira da Independente. Graças a Deus, minhas notas foram boas. Fui porta-bandeira, meu mestre-sala foi o Alexandre. Machine também foi o meu mestre. O Marujo foi o meu mestre de cerimônia, então eu tive um aprendizado muito bom. Depois comecei ainda era passista, que eu não larguei de ser passista da Grande Rio, fazendo isso tudo, ainda era passista. E Rosângela Avelino me confiaram o trabalho de ajudá-los na ala. Eu não era diretora, era uma passista colaboradora, onde eles confiaram a mim de ajudar a ala. E levei a ala juntamente com eles, fiz um trabalho bacana no Salgueiro, onde as pessoas, os diretores da Estácio, me viram e me chamaram para ser diretora da ala de passista. E quem iria, na época, quem foi convidada foi a minha irmã Alessandra, assim como também no Prêmio Machine. Ela tinha sido convidada para fazer um trabalho de dança, né? Um trabalho de fazer também festivais de umbanda com ela. Então, ela, Cris, quem tem que fazer essa pombagira é você. Quem tem que homenagear não sou eu, é você. Você leva o jeito para dançar de pombagira. Aí eu fui embora. Aí foi aí que eu conheci Kátia Calisto, né, que a Alessandra me apresentou, e eu fiz o primeiro trabalho no Prêmio Machine, junto com o Tala, com o teatro, onde a gente fez aquele trabalho maravilhoso lá no teatro, né? Minha primeira vez no teatro lá com o Machine. E daí, no segundo ano, eu fui convidada também pela Kátia para fazer a trajetória dos carnavais e contar um pouquinho dos carnavais lá também, né? Aí fizemos justamente, aí veio o cabaré, que pedi autorização, Celinho, eu levei a ideia para o Celinho, que é o presidente do Cabaré do Malandro, pelo qual eu também faço participações de coordenação. E aí ele, mais na hora, topou e a gente saiu e fizemos uma outra apresentação bacana. E daí, de lá para cá, eu me vejo mais nos bastidores dos trabalhos, embora as pessoas cobrem, você tem que sambar, você tem que dançar. Eu amo sambar, eu amo dançar. Mas eu me projeto vendo o espetáculo dar certo. Eu gosto muito dessa parte de trabalhar nos bastidores. E as pessoas, você não liga? Eu falei, não. E faço um trabalho na minha comunidade, que é São João de Meriti, há 5 anos, há 5 não, 8 anos. Assim, ajuda política, né, falando. Temos a ajuda de colaboradores. É uma festa para criança, voltada para criança, e dá certo 8 anos. Começamos e dá certo. E assim, eu me divido entre ser palhaço, que eu sou o famoso palhaço pipoca para as crianças, que é o que eu amo fazer, e a gente começa a trabalhar e fazer tudo o que a dona Isolina Zeli, que é minha mãe, que gostaria muito que eu fosse. Eu acho que a gente sendo de bem, a gente podendo ter essa humildade de aprender. Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre querendo saber, querendo que as pessoas me ensinem. Eu não sei, Cris Camargo é assim, não sabe, pergunta. É assim. Porque tem, né? A gente às vezes vê, não, eu não sei, eu vou perguntar, quem sabe? E se aquela pessoa tiver boa vontade, ela vai me ensinar. E eu vou aprender. E aí, aprendendo, eu vou falar, aprendi com fulano de tal, e ele que me colocou à mercê dessas coisas da vida. E é assim, né? E tem mais Então, coisas, mas aí se eu ficar falando, você não vai falar. Então vamos lá. mas a intenção é que você fale mesmo, porque às vezes, eu até falei no início da live amanhã, eu com outra Cris,
Só que a massa, eu vou fazer uma live extra falando sobre os desafios de uma mulher em ascensão profissional. E você nada mais está contando a sua ascensão profissional. Só que com isso a gente vem com desafios. É. A gente passa por muita coisa. Nossa. Então, eu já estou dando um spoiler para amanhã. Então, ela começou a contar essa história do Empodera Samba, a Cris, e naquele dia foi o lançamento oficial do Empodera Samba. Então, é você, Glauce, Fábio Brum, Rafaela Loureiro, doutora Ana Mascarenhas, Regina Quintanilha, a Fátima, que é outra maquiadora, que foi minha ex-aluna, a todos os que se apresentaram, Tiago Lima, Lau França, Barreto Machada, Barreto comigo, nossa! Juliana, Megaju, eu sou muito grata. E eu acho que as pessoas elas têm que ter gratidão pelo que os outros fazem por ele. Meu irmão, minha mãe, que são meus apoiadores, porque o projeto é independente. Então, eu produzi, que eu também sou produtora cultural, todo aquele evento. E não estava chovendo, não foi um pé d'água que caiu, que a gente, que assim, eu cheguei... Não, aquele dia caiu um pé d'água. Na véspera, morreu um segurança, uma pessoa muito querida do Jairo. Isso. Ali tinha acontecido o velório. Muita gente achou que não teria o lançamento mesmo assim. Aconteceu muita coisa, não foi só a ausência da menina que iria se apresentar, porque era para você, não era para ela. É. Tem coisas que a gente não entende. É isso mesmo. É uma coisa assim. Eu fiquei nervosa. Eu falei, não, onde você tá? Eu vou para aí. Não, aí a Glaucia, não, calma, não vou chegar. Me espera que eu vou chegar. E assim, tudo para dar errado. Assim, aí Deus mesmo é quem tem. Tudo para dar errado e o negócio deu super certo, acolhedor. Uma loucura, entendeu? A doutora Sônia, o advogado Onivaldo Félix, que fazia assessoria, e várias, se eu esqueci alguém, me perdoe de coração. Então, foi assim, muita luta. Foi muita luta para aquele 16 de Imagino para poder levar isso. Aí entra aquela coisa que a gente saber, assim, eu sempre saio com não, assim, o não já tenho. O não a gente já tem da vida. Eu vou, minhas irmãs ficam assim, você. Eu falei, não, eu sou pedinte, eu sou eterna pedinte. Então, não, eu já vou. Teve um ano que a gente não tinha, só para tu ter uma ideia, eu não tinha R$ 1, foi um ano difícil, para comprar uma bonequinha ou um carrinho de plástico. Eu não esqueço, eu saí desembestada, falei, a festa vai sair. Minhas irmãs chorando, porque a gente cata a latinha, a gente junta a latinha, aquela latinha a gente vende e vai guardando dinheiro, vende e vai guardando dinheiro. Tudo que é ferro velho, a gente pede para as pessoas jogarem lá no quintal, que a gente sai vendendo. Então, eu falei assim, não pode. Eu saí naquele lado dos teles desembestada de manhã cedo. Eu fui pedir para nossa colaboradora Adriana fazer um ofício e lá fui eu. Eu não esqueço, eu fui na Toca dos Baixinhos, cheguei lá na Toca dos Baixinhos, eu pedi para falar com o responsável. E foi o menino que me atendeu. Nossa, eu comecei a conversar com ele, falar. Aí o menino virou e falou assim: a gente tem sim. Eu saí de lá com 5 velotrós, com 4 bonecas, e eu comecei a chorar. Eu liguei para minha irmã: eu vim agora, pelo amor de Deus. O que foi você? O que aconteceu? Porque minhas irmãs são todas apavoradas. O que aconteceu? Aí eu tô cheia de brinquedo, eu ganhei brinquedo, aquela coisa, aquele nervosismo, mas
assim, é motivacional mesmo. A gente tem que ir seguir adiante. A gente nunca pode fraquejar, embora vários obstáculos na nossa vida, é complicado, né? Você também como produtora, como gestora cultural, como trabalha no projeto de empoderamento, é complicado. Você vê cada coisa no dia a dia que você acaba, ou você para e chora, ou você continua e chora, ou você conta de um E até 10. liga o S também, diz assim, tchau, que eu não sou obrigada a aturar esse tipo de coisa. Porque tem É, momentos que a e a gente gente também não pode se autoviolar, tem um compromisso, a gente tem uma seriedade com o trabalho, a gente gosta do que faz, porque muitas vezes a remuneração não é uma remuneração justa, você não vai sabe disso. mudar, não E tem. quando tem remuneração, Quando tem, é isso mesmo. Você faz por amor e acaba no amor e na dor. A verdade é essa. Não tem outra coisa para falar, porque só quem vive isso, quem gosta, a gente faz por amor. Não tem como. É o amor que move tudo que a gente faz como profissional. Claro, a gente precisa de remuneração, evidente, mas nem sempre é aquilo que a gente espera que seja, entendeu? e eu vou te falar, é bem complicado, é bem complicado, você sabe disso, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para a Bisteca. Inclusive, ela estava por aí, não sei se ainda está. Como é ser rainha da Estação Primeira de Mangueira? Então, eu fui a última rainha a ser eleita pela bateria, voto a voto. E é um misto é assim, minha mãe, em primeiro lugar, está realizando um sonho dela, e também realizar um sonho meu, porque naquela época, a única escola que dava voz a qualquer outra pessoa era Mangueira, que quisesse ser rainha de bateria. Era Mangueira. Você não via outra escola tendo uma rainha, podendo ter um concurso para a rainha de bateria. E da forma que foi, voto a voto, caindo nas graças mesmo dos ritmistas, o ritmista gostando do seu samba, votando para você estar, porque foi assim. Então, foi muito gratificante e significativo para mim, porque eu não conhecia nada, eu tinha parentes no Morro, tenho, mas não era de lá. Teve até uma polêmica, porque eu não era, mas depois me aceitaram de tal forma, assim, os ritmistas, todos, que eu fiquei, né? A gente fica vendo, porque naquela época não tinha mulher na bateria, era só homem. E aquilo ali, tinha homem bronco, tinha homem que falava direito, tinha homem que não falava direito, tinha homem, vou votar em você porque não sei o quê. Mas, entendeu? Tinha tudo. E você ali, caindo nas graças de um por um, dos 300 se eu não me engano, era complicado. Foi 1996, meu amor. Eu fui rainha em 95 na Vila Rica. Fui eleita também por uma pessoa que me viu sambando na praia e concorri em 1996. Eu não me recordo a menina que me passou a faixa, que não foi a Janaína, foi eu e a Rose Mangueira. A Rose Mangueira foi primeira princesa e eu fui segunda princesa. E foi muito, assim, eu peguei minha roupa às 5 horas da manhã no ateliê do Marquinhos para desfilar na Mangueira. Saí correndo do ateliê e eu tive, poxa, só gente boa. Oswaldo Jardim, carnavalesco, que desenhou a roupa para mim. O já falecido Jamelão cantando samba, né? O Taranta, que foi mestre de bateria. Russo na cuíca.
Birinha, todos eles ali, com diretores sagrados, consagrados, e foi uma coisa, né? Na época, se eu não me engano, foi na gestão do Elmo, que a Mangueira ainda estava aquele processo de obra, que a Mangueira não tinha, ainda não estava aquela quadra bonita, não. A quadra ainda é aquela quadra antiga. A gente tinha um negócio que a gente sambava ali, não sei que as pessoas falavam, como é que você consegue sambar aí e não cair? Que não tinha barra de proteção, eu sambava no meio daquele lugar lá e sambava, não queria nem saber. Né? Ciro, falecido Ciro, era diretor também na ala de bateria, tinha uma comissão, né? Tinha o presidente da ala da bateria, é, Gerson, sabe? Eu cheguei a conhecer o Rock, Luiz, várias pessoas que me, sabe, me levantaram ali. Foi muito importante. Eu tinha um medo, assim, porque a gente tem o favoritismo do pessoal da comunidade, a gente, claro, e tem isso. Eu disputei, eu pesava 36 quilos. Eu disputei com mulata de 1,80 m, 90, mulheres bonitas. E eu não tinha corpo, eu tinha samba. Então, não foi notado o corpo, foi notado o samba. E isso me gratificou muito, né? Porque eu não imaginava. Eu falei, vou concorrer porque eu queria concorrer. Se ganhasse, era consequência. Tanto é que todas as minhas irmãs, minhas primas concorreram. Então, Ainda teve essa disputa familiar. Como é que vocês lidaram com isso? quem saía apoiava a outra. Minha família é assim, quem saía apoiava a outra, quem saía apoiava a outra. Então foi muito bacana, foi muito legal isso. E todo mundo começou a fazer torcida, né? Torcida para mim. E quando eu fui eleita, nossa, foi uma choradeira, foi uma emoção. Eu não entendia muito bem, porque eu também era nova. Eu não entendi aquilo ali. A gente hoje tem um significado, porque hoje todo mundo quer ser rainha, quer ser musa, não tinha nada disso de ser musa, né? Era rainha e ponto final. E hoje não, ali era no peito e na raça, era ponto a ponto. A Mangueira tirava, assim, nisso eles eram criteriosos. Aquela menina que faltava, tirava ponto, não podia. Tinha uma regra, era regrada, era uma coisa séria. Tanto é que eu fui nota 40 junto com a bateria e eles começaram a. Eles me convidaram, mandaram um recado pelo meu primo, perguntando se eu queria novamente estar à frente da bateria. Eu agradeci, mas eu não tinha noção de como. Eu sempre fui uma pessoa, hoje não, mas eu era uma pessoa que não acreditava no meu potencial. Eu tinha um problema sério com isso. Entende? Eu nunca fui. É uma vaidade que eu nunca tive. Eu sempre acreditei que tudo vem, se o que for nosso vem na nossa mão, mas eu nunca fui daquela coisa de querer me envaidecer daquilo que eu fui ou deixei de ser. Né? Tanto é que as pessoas me perguntaram, e a única coisa que minha mãe guardou, assim, com carinho, que eu nem sabia, que eu não sabia onde estava a minha faixa, né? A minha mãe, eu fui descobrir quando ela faleceu e eu achei a faixa. Dentro dos guardados dela, das roupas dela, da Mangueira. Que a minha mãe sempre fazia o uniforme da Mangueira, que ela era baiana. Então eu descobri enrolado, ela faleceu, a gente ia voar as roupas dela e achei enroladinha dentro de um saco plástico a minha faixa de rainha. Para você ver o significado que tinha isso para minha mãe. Né? A importância que tinha ser rainha e eu estar à frente. Minha mãe era mulher roxa, mas minha mãe era uma pessoa que não tinha a liberdade porque meu pai não dava. Depois que meu pai faleceu, ela, né, foi ser. Oi, olha lá. Depois que meu pai faleceu, aí que ela teve. A minha mãe desfilou escondido no Império Serrano. Meu pai levou a fantasia dela de baiana, só que meu pai não sabia. Ela contou quando ela brigou com meu pai.
Aí ela contou né, que tinha desfilado. Meu pai não aceitava. Até mesmo para a gente não. Mas para ela tinha aquela coisa de antigamente. Você sabe que mulher, homem poderia tudo e mulher não poderia nada. E era assim, né? Tanto Mas é que ainda existe isso. isso. Aí, infelizmente, aí minha mãe, a diversão da minha mãe era ver a gente fazendo o que ela não era permitida fazer. Então, a nossa criação foi essa base. Foi essa seriedade que a minha mãe tinha com a gente, mas carnaval, a gente, por isso que até hoje, as minhas irmãs trabalham com carnaval, eu sou do carnaval, eu continuo, né? Se der para, eu desfilo na Mangueira em Ala, com o Fabinho, adoro. E continuo. As meninas falam, você tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Não, gente. Eu me completo e me resolvo, eu não tenho essa paranoia. Eu tô para ajudar. O que tiver, assim, eu gosto de estar no carnaval. Não importa se é no bastidor, não importa se é desfilando, não importa, eu gosto de estar. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu amo, né? Então, fui comentarista e julgadora do Prêmio Passista Samba no Pé, onde o João Fonseca, juntamente com toda a equipe, me deu oportunidade, eu e Rodrigo Balbino. Não tinha experiência com microfone, com nada disso, aprendi. Foi a confiança que ele me passou e me deu. Você tem, né? Então, eu fiz todo um trabalho, as pessoas gostaram e foi maravilhoso. Hoje, eu tenho essa desenvoltura com a câmera, até o Rogério mesmo me ajudou muito, sabe? Assim, pessoas, é aquilo que eu sempre falo, a gente não é nada sozinho, a gente não é nada sozinho. Se a gente não. Oi, Júnior, se a gente não. Gusmão, se a gente não tiver isso de deixar as pessoas nos ajudarem, a gente não vai para frente. E eu gosto muito disso, sabe, Lu? Eu tenho essa consciência. As pessoas falam, você é coreógrafa. Não, eu não estudei para isso, eu sou curiosa. Eu tenho essa coisa em mim que eu faço, dá certo, eu consigo realmente ver o que está acontecendo fora do palco, dentro dele, e eu consigo transmitir isso para as pessoas que estão comigo. Aí as pessoas falam, é um dom. Eu falei, pode ser um dom. Mas eu não gosto de que me intitule como coreógrafa, porque eu acho que até é um desrespeito com quem estudou. Eu tenho isso comigo, né? Mas você tá bom. Tem muita gente que não é, mas você é. Eu acho legal. É... Uou! Vou sim. Aí quer dizer, mas só que é uma coisa que eu entendo perfeitamente. Eu faço o trabalho igual o cabaré. O Celinho me confiou o cabaré. Eu fazia parte como dançarina. Eu não tinha, né, a pretensão de estar fazendo trabalho com cabaré. Fiz. E foi muito importante para mim essa confiança do Celinho. Que ele falou, você vai assumir. E aí eu comecei, nós fizemos o Teatro Rival, que foi do Dorival Caymmi. A gente ia fazer Cabaré das Rosas, ele mudou, o Celinho muda assim da água para o vinho. E aí, Dorival Caymmi. O que que é... Eu falei, gente, eu sabia música, mas não sabia nada. Eu fiquei quase uma semana. E se não fosse a Dona Elvina, do Mal de Raiz, me ajudar com todo o repertório para que eu escolhesse, para que a gente montasse toda a dança, o tema, né? A dinâmica, eu não sei se eu ia conseguir. E o elenco do cabaré? E indiscutivelmente, para mim, são os melhores, todos. Nós fomos para a casa da Nina Passos, ensaiamos no fundo de quintal, porque todo mundo acha que o cabaré não, o cabaré é fundo de quintal, donas de casa, pais de família, a gente se reúne e acontece. E quando eu disse lá no palco do Teatro Rival,
que nós não tínhamos patrocínios, que aquele espetáculo que todo mundo tinha visto era de fundo de quintal da casa de uma grande amiga, ninguém acreditou. Então eu fiquei bastante lisonjeada dele ter confiado o trabalho para desenvolver juntamente com o Cabaré, porque a gente foi ouvindo, a gente ouve ideia, a gente trabalha isso, a gente passa, não dá, a gente muda. É igual a fala, Lê. Então, a gente faz tudo, tudo do melhor que a gente pode fazer, né? E eu podendo contribuir com a cultura, isso me deixa profundamente envaidecida e agradecida pelas pessoas confiarem trabalhos a minha pessoa, né? Então, é bacana isso. As pessoas, você para com isso, mas fala, gente, tem uma bagagem, tudo bem. Mas eu não vou deixar de ser a Cristiane. Eu não vou mudar por conta disso. Acha que eu vou mudar por causa? Não vou. Eu conto a história para quem quer ouvi-la. Mas eu não sei ser diferente. Eu sou isso aqui, você está vendo. Eu gosto de falar, eu gosto de contar, mas eu não sei ser além. Né? Às vezes as pessoas falam, pode ser um erro? Não sei, mas eu sou isso aqui. Então a gente vai criando, entendeu? Eu trabalho com ideia. Eu sento perto de você, você fala com ideia, eu vou projetando na minha cabeça e eu levo para as pessoas. Faço, te mostro, deu certo? Se não der, a gente cria de novo. É assim. É assim as ideias que eu levo para a Kátia Calisto, que ela vê todo o trabalho, eu falo mais ou menos, ela fala para mim o que ela quer, Celinha a mesma coisa, e aí a gente leva adiante os trabalhos. A mesma coisa aos festivais de Umbanda, que eu tive o privilégio de fazer dois com o seu Sebastião Casimiro, que me deu a honra também, a confiança de acreditar no meu trabalho. A Amanda Cunha também, o centro do pai dela, me confiou também. E o pai André, que foi Exu Morcego, que eu nunca ouvi falar nesse Exu, mas eu consegui fazer um trabalho bem bacana através do Patrick. Olha só como é que são as coisas. Patrick, que era para dançar. O Patrick não dançou, quem dançou fui eu. Tudo isso, essas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E quando ele começou a contar a história do Exu Morcego para mim, eu criei várias coisas e foi um. Todo mundo falou, por que vocês não ganharam? Foi uma superprodução. Foi muito engraçado que até, olha, eu não esqueço, roubaram a capa do Exu, assim, tiraram a capa só apareceu depois que a gente dançou. Foi cada coisa, menina, foi muito engraçado. Aí eu falei, olha, eu não sei de ser de outra forma. Então, as pessoas dão essa credibilidade e a gente faz. O Bira, mesma coisa, o Bira é maravilhoso, eu estou aprendendo, o Bira é um mestre, eu estou aprendendo muitas coisas com ele. A Ana Gregório também, que é uma pessoa maravilhosa. O Fabinho, na hora que ele instrui ali, que acaba sendo uma aula, né? E a gente, eu puxo isso muito para mim, então eu tento aproveitar o máximo que eu posso, porque aquilo ali não é sempre que a gente pode. Eu queria muito estar no Andaraí, fazendo o trabalho lá, aprendendo, mas para mim se torna complicado até para ir para lá. Mas o que que eu faço? Eu tiro proveito do que ele está passando para a gente ali. E aquilo ali, querendo ou não, é um aprendizado. Então a gente foca naquilo ali, vai mesmo. Então, quando eu faço, eu me entrego mesmo, eu quero aprender, eu quero me doar, né? Fiz Jaime Aroucha, eu aprendi muito lá. Eu comecei lá fazendo algumas coisas, ganhei a bolsa, mas infelizmente surgiu aquela coisa de desemprego, então ficava difícil para poder eu ir para Copacabana fazer as aulas. Eu tinha que estar lá 6 da tarde, só saía às 11h30. Então, quem é bolsista sabe, a gente tem que fazer tudo lá dentro
E o que eu aprendi no Jaime foi a musicalidade, uma coisa que eu não sabia o que era. E eu agradeço muito ao professor Fernando, que ele despertou essa coisa de aprender a conhecer o corpo. E o pouquinho que eu aprendi lá, eu passo para as pessoas que querem fazer o trabalho, mesmo sabendo pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então a gente cresce a partir daí. E a mãe Rosana, que ela também é Rosana Pires, que é uma fofa, que sempre tirou minhas dúvidas, que sempre, ela e a Ana Gregório, assim, sempre quando eu estou com dúvida de dança, a gente fez agora um trabalho com Bira, na Unidos da Ponte, foi um trabalho maravilhoso, dos orixás. Tive o privilégio de fazer a Yansan da Grande Rio, nos 30 anos, que eu fiquei maravilhada. Me chamaram novamente para fazer o clipe, Bira, tudo através do Bira. Então, eu sou muito agradecida a ele por confiar o trabalho, que não é mole você interpretar, dançar e fazer uma junção daquilo tudo. E ainda mais Joãozinho da Gomeia, que é aí que eu fiquei mais, né? E descobri que a minha mãe, sem querer, eu descobri que a minha mãe fazia parte da companhia dele de dança afro. Eu não Aí minha mãe falava muito disso. Que a minha avó foi uma grande mãe de santo em Caxias, na Laureano. E minha mãe dançava. Na época tinha teatro afro, danças no teatro. E minha mãe fez parte um tempo dançando. Minha mãe, minha tia e minha madrinha. Eu vim descobrir que depois era da companhia dele, eu não sabia. E aí eu contava a história quando era nova, mas eu não nem imaginava que poderia ser isso. Então eu fiquei muito, nossa, muito lisonjeada. É muito bacana. Assim, aí que a gente vai vendo nossa essência, nossa raiz, tudo nosso, né? E sem contar a fofa Eu tive o privilégio de não fazer parte do bloco dela. Quem fez foi minha irmã, que foi a Luana. Através da Luana, eu conheci o mundo afro, tive a oportunidade de ver Nelson Mandela, foi um marco na minha vida que eu não esqueço nunca, da gente estar lá, da gente ver, da gente acompanhar o movimento negro de Caxias, que é bem forte, através dela, e ela tinha um carinho muito grande. Fiz parte da ala de Seio de Fora também, um ano que eu não quis sair de passista, eu fui para a ala, ela me acolheu maravilhosamente bem. Até hoje, Luana é uma referência em Caxias. É uma pessoa que tem, assim, até hoje acrescenta e faz a diferença. Aquele zumbi que está lá, eu tive o privilégio de estar lá na inauguração daquele monumento. Daquilo não, daquele monumento, que hoje as pessoas passam ali e não entendem nem por que está ali. Não sabe nem. Exatamente. Já teve vereador, já teve prefeito que querendo se apropriar, porque é o que mais acontece no meio da cultura, se apropriar da ideia do outro, da correria do outro. Tem gente Vai que só Jesus. várias feijoadas. Quem frequentou ali foi a várias feijoadas que a Luana fez ali. Na época, o Bloco da Luana era na rua do Nova Iguaçu, Caxias. Bonjour, baixa. O Jobá, isso aqui. E ele acontece aqui 3 ruas antes da minha casa. Agora eu não sei, mas teve uma época que a Unesco ajudava a manter o projeto e a Luana ela foi a primeira coreógrafa de ala coreografada dentro da Grande Rio. Eu saía lá, a minha irmã foi muito conhecida, porque o Lucas Pinto, minha irmã era de comprar ideia. O Lucas Pinto raspa a cabeça, minha irmã tinha o cabelo imenso. Ela raspou para fazer a primeira negra a entrar de seios de fora. Ela foi no protótipo, raspou a cabeça e foi para a ala da Luana. Várias meninas que desfilavam na ala, foi assim, impecável. Foi a Luana que moldou, através da dança afro, implantou isso em Caxias, porque o bloco da Luana ficou mais conhecido do que até um bloco de carnaval. Era o Jobá, Bloco do China, que eu tive o prazer de desfilar no Bloco do China,
né? Tinha, se eu não me engano, era Império do Gramacho, porque minha tia era de lá, eu conheci o Perazzo. Macho, lambe, copo. Só que eu sou do Broncostina na primeira gestão, que era com Milton Colasso. Isso, Minha mãe, a Milton minha Perazzo, mãe, a esposa dele, a ex-esposa dele. Maria da Paz, que hoje em Maria dia da é a presidente Então você do, pegou do... falecido Oi? Zezé, falecido Zezé tinha Isso, ali na isso. coluna da banca. Parecendo Zezé não faz tudo. E Perazzo Era, era outro que faz tudo. Foi o que eu falei outro dia. carnavalesco. Contei a fofoca. Perazzo era intérprete, era o presidente, era um voador de carro, era uma loucura. Minha mãe era a primeira porta-bandeira, junto com o irmão dele, o Ali Wilson. no Centenário fazia muito show ali, né? Era, o Bloco do China, a gente fazia muito show. A gente fazia muito show mais no Bloco do China do que na Grande Rio. Na Para realidade, o Bronco de China nem tinha quadra. Hoje em dia tem quadra. O era Bloco de China era itinerante. Era um dia que tinha um colégio Senhor do Bonfim, aí um dia era dentro do campo do Tricolor, aí tem uma padaria aqui que a gente chama Padaria Nogueirinha. eu andei, fui num larguinho. Isso! Então, aí do lado tinha um terreno baldio, que E uma das o negócio soltando fogos. Minha mãe, na apresentação do Samba Campeã, porta-bandeira, vai com o seu mestre-sala se apresentar para o samba enredo. O tal do fogo lambeu a metade do cabelo da minha mãe. Era bafão. E a gente, criança, no meio daquela poeira, a gente olha, era pobre, era feliz, que entendeu? poeira gostosa, aquela antigamente era. A gente vinha. Aí tinha aquelas feijoadas que fazia lá no Mela Cueca. Gente, desculpa, mas era o nome que tinha. A Maria da Paz parava a caixia. E Engraçado, aí, engraçado que o Bloco do China era para ser uma escola de samba, porque assim, na época o bloco era mais famoso do que a Grande Rio, assim, a Grande Rio não, começando. nem existia. A Grande Rio, Assim, assim, ela era Grêmio Recreativo Escola de Samba Grande Rio. As cores eram azul, vermelho e branco. Era lá na Rua da Vinagre. E aí, eu fui ali a primeira vez na Manuel Teles. isso! Isso. Depois deu a quadra para a velha guarda. E Isso. aí um deputado conseguiu aquele terreno que é hoje e construiu a quadra, que não seria Grande Rio, seria Acadêmico de Duque de Caxias, Acadêmico do Duque de Caxias. seria Acadêmico de Duque de Caxias, porque o Bloco do China, é isso que você estava falando, era muito famoso. Era o Era Bloco do China. muito. O pessoal chamava Ele era concurso. o Bloco do China, quando o Bloco do China não ganhava, era o Sai Como Pode que ganhava. Aí ficava aquela briga dos dois blocos, Era uma. entendeu? Assim, eu fui levada. Eu nunca desfilei no Sai Como Pode, mas meu ex-namorado era do Sai Como Pode. E aí era uma confusão do caramba, porque a gente fazia muito show pelo Bloco de China. Olha só, muito show pelo Bloco de China. Na época ela era ali naquela rua que tinha o Rei de Feijão ali antigamente. Por ali, Januário. Januário, que era o antigo ali. Não era aquele novo, não, era o antigão mesmo. Não, isso. E era meia porta, era uma meia porta. Isso aí, saía da casa do Zezé, que a gente ia para casa do Zezé, saía e ia para lá a pé, que era perto, a gente ia andando, a gente não ia de ônibus, não, ia por ali por dentro, e depois a gente voltava para a casa do Zezé, que era uma tranquilidade, e assim, eu ficava a estrutura que tinha, porque a Maria, ela de correr atrás, a gente, assim, a associação de bloco era muito forte em Caxias. Parecia que era associação de escola de samba, parecia uma liesa. Não era? Só quem viveu aquele tempo que a gente era criança. Mas Entendeu? a gente participou disso aí, porque a maioria era família. Os blocos eram compostos de familiares. Tubarão que tinha lá também, acho que se eu não me engano era Tubarão mesmo. E É. passava ali
pela aquela praça, aquela rua da Praça do Pacificador ali, o desfile era ali. Então, a gente desfilava. Não, aí teve um ano que eu não lembro qual foi o prefeito maluco, botou lá atrás do lixão. Foi, Foi uma que cismou que ali foi logo assim que começou a deslumbrar a Marquês de Sapucaí. Aí cismaram que ia fazer aquele pedaço ali, como se fosse a Marquês de Sapucaí. Mas graças a Deus aquilo ali só durou um ano. Foi só um carnaval ali, depois voltou para quê? Que hoje em dia é a Avenida Leonel de Moura Brizola. olha, a gente Mas era Avenida Presidente Kennedy. Então, todo mundo ainda chama Avenida Presidente Kennedy. Mas também já aconteceu o desfile na Brigadeiro, que é onde que é o ensaio técnico da Grande Rio. Então, eu vejo você falando, Fabinho, já fui desfilante de Fabinho. Mutala, já foi meu professor de dança. Também. Porque eu também, hoje em dia, estou gordinha, mas eu já fui passista também. Eu era passista do Bloco do China. Mas Passando na aula das crianças. quem não foi passista do Bloco do China não foi, não sabe o que é Caxias, não sabe. Eu conheci pedaço de cabelo preto e magro. Quando eu falo, ninguém acredita. Eu falei, Outro dia, até no Prêmio Machine, a gente discutiu sobre a questão, muito rapidamente, do banho de mar à fantasia. Tem gente que não sabe nem o que é isso. A minha mãe fazia roupa de crepom. A gente levava a roupa de crepom para o banho de mar. E tinha assim, tinha Angra, saía de Angra, mas tinha também em Ramos, que eu fui E na caminhando ilha, de na Ramos, ilha do governador. na Ilha do Governador, que minha irmã fez parte, desfilava. Então, era uma coisa. Hoje ninguém sabe o que é isso. Não, o povo. Ah, eu sou sambista. Enfim, É, vamos pular essa parte. E aí, Paulo César Alcântara. carnaval era o dia inteiro, a noite toda. Eu falei, eu falei numa live, se eu não me engano, foi que no João Caetano tinha o concurso de passistas. A Manchete, da TV Manchete, passava. Era de passista e intérprete. Aí eu vou te interromper só um minuto. Eu falei com o Preto Joia, na Portela, na virada desse ano, do ano passado, no lançamento do CD da Escola de Samba da Lierte, sobre isso. Eu lembro do Preto Joia se apresentando em nenhum desses concursos, que no caso dele era de intérprete. Ele com duas criancinhas, que eu não sei nem se aquelas crianças dele. Eu tenho essa imagem de criança do Preto Joia falar. Aí eu torcia em casa, a gente torcia. Minha mãe, quanto bloco. Isso que você está falando, minha mãe participou no programa da Bandeirantes, TV Bandeirantes, programa do Chacrinha, o Bloco do China foi pro programa do Chacrinha. O Bloco do China era mais famoso do que uma escola de samba da época. Aí você chega em determinadas situações e nego quer fazer graça com a tua cara, sabe? E as pessoas, a gente diz assim, de respeito ao histórico do Fulião, entendeu? Porque até para entrar na velha guarda, na Grande Rio, na gestão do seu baianinho, tinha que ter uma coisa chamada currículo. Quem é velha guarda sabe que isso dentro da galeria de velha guarda existia. Tem algumas velhas guardas que hoje em dia não prioriza mais o currículo. E minha mãe tem três, vamos dizer assim, diferenciais. Ela foi a primeira porta-bandeira do Capricho do Centenário com 14 anos. Minha avó teve que ir no juizado de menor para poder pedir autorização para ela poder desfilar. Meu pai era o segundo mestre de sala. A minha mãe foi a primeira porta-bandeira a dar 40 e ganhou vários prêmios pelo Bloco do China, como Bloco do China, porque os blocos desfilavam na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira de carnaval. No sábado, perdão. Era no sábado de carnaval e sexta-feira no desfile do grupo da Série A. E minha mãe foi a primeira, aos 37 anos, a primeira velha guarda mais nova. Por que ela entrou com 37 anos? Porque ela tinha histórico.
Ela tinha uma coisa chamada histórico para poder integrar a velha A Vale. guarda da Grande Rio. E ela é uma das fundadoras da Grande Rio. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo e você vê assim, as pessoas querem matar as histórias dos outros, criam lendas urbanas, e E aí querem é complicado. passar à frente da história, mas não adianta. Quem tem história tem. Não estou te ouvindo, não sei o que que Oi? houve. Não está me Não ouvindo? estou te ouvindo, Eu estou te ouvindo. eu não estou te ouvindo. Então vai ter que Mexe sair. no alto-falante aí. Peraí. E agora? Vou te tirar e te colocar de novo. Eu estou te ouvindo. Eu estou. Estamos de volta aí com Cris Camargo. Fala, Jussia. Salve aí para Gláucia Guzmão. Enquanto a Cris volta. Tiago Ferrer. Jean Caetano. Estou esperando a Cris voltar. Deixa eu ver agora. Vamos ver esse somzinho. Mas isso acontece, faz parte. Agora, melhorou? Voltou. Mas é coisa da tecnologia, o Instagram, é isso mesmo. Mas Então, fala. e aí, olha como é que a vida do sambista, do folião, ela roda. A gente frequentou os mesmos lugares, nos mesmos períodos, mas não, sim, não nos víamos. Eu dormi muito debaixo de carro alegórico, Também. Empurrei. entendeu? Então, e aí a gente ouve histórias, vê posturas, que aí você fica assim, como assim, gente? Quem é você? É. Muita fantasia, a gente já fez aqui em casa, muita fantasia de Grande Rio. Minha mãe Eu fazia a fantasia dela. eu ajudava se quiser fazer algumas coisas do Bloco do China, a gente criava algumas coisas, ficava com ele falava mais ou menos, fazia biquíni pra gente ficar igual, para poder fazer os shows. E assim, muita coisa eu aprendi, vivenciei com ele, porque ele que nos levou para o conhecimento do Bloco do China. E Perácio, engraçado que eu conheci Perácio foi no Império do Gramacho, na época, porque foi aí que entrou a Grande Rio na nossa vida. Porque minha tia nos levou para desfilar no Império do Gramacho, a gente tinha que pagar roupa. O Perácio viu a gente e convidou a gente para desfilar na Grande Rio, que estava lá na Rio Branco, na Presidente Vargas. Aí nós fomos para. Foi aí que hoje a Grande Rio está resgatando os sambas de antigamente. Quando eu ouvi esse Evandro, né, malandro, cantando, eu até me emocionei, porque foram sambas que me trouxe muita coisa boa da época que a gente fazia show pela Grande Rio. E, menina, veio toda aquela. Quando a gente ouve o samba, né, que a gente lembra que a gente passou. Porque, assim, as pessoas. Eu fazia show com o Walter 59. Walter 59 tinha o artista. Então, a gente ia com ele nas caravanas para fazer show em Caxias. Então, Campo do Vasco, ali, aquele Vasquinho, Centenário, lá para dentro de Piabetá, Parada Angélica, a gente fazia esses shows. Lá em Campo do Vasco, Roberto Dinamite Júnior estava aí. Aí, pra você ver. Então a gente começou
Menina, falta 20 segundos. Vamos voltar pro segundo bloco. Gente, passou muito rápido. Porque é muita coisa, é muita história. Então vamos voltar. Daqui a